Enquanto isso, meu nome é Gustavo, viu? É um prazer conhecê-los. Rapaz, é um prazer estar aqui com vocês. Ainda vou concorrer com a música, olha que beleza. Rapaz, esse pé de valsa aqui não é bom não, né? Ai, ainda bem que minha esposa me ama, aleluia. Boa noite, igreja! Boa noite. Tem que rir, né? É um prazer estar aqui com vocês, viu? E eu não precisava falar mais nada, né? Já foi falado tudo aqui, né? As vidas falam, né? Tudo que aconteceu aqui, né? Temos uma construção aqui linda, maravilhosa. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, olha só, que templo maravilhoso esse que Herodes construiu. E Jesus responde o que para ele, gente? Vem dias e que não ficará pedra sobre pedra. Mas essa construção aqui, ó, durará eternamente. Porque não são pedras, são pessoas. É a noiva do Senhor sendo construída aqui. Olha cada janelinha por trás, milhares e milhares de pessoas aqui. Amém? Aleluia. Senhor. E ela é inabalável. E no primeiro testemunho que eu estava ali, Deus deu uma ligada aqui, então eu tenho que falar, né? Ele me levou aqui a Daniel, né? Não precisa nem abrir, eu vou falar aqui, vocês vão, acreditem que eu estou lendo. Por favor, né? Daniel, né? Me lembrou dos amigos de Daniel, né? Inabalável. Vou falar sobre inabalável agora, hein? E olha só, no versículo 15, Nabucodonosor chama ele, vocês têm que se dobrar, hein? Diante da minha estátua. E olha a resposta deles. Capítulo 3. Senão vou demorar, eu não quero. O pastor já fala muito, vocês ainda querem, né? Na última parte diz, e quem é o Deus, né? Nabucodonosor falando com eles, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vai poder me curar? Quem é o Deus que vai fazer isso tudo, né? Isso inabalável. Essa é a geração que Deus está formando. É a geração que escuta essa pergunta e escuta essa resposta. Versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Verso 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo, né, ardente, das tuas mãos, ó rei. Se não, quem teria coragem de falar o senão, hein? Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Inabalável. Daniel era, né, da nobreza, né, foi levado como escravo, né? Ele provavelmente viu, porque não está escrito, seus pais sendo mortos, seus tios sendo mortos, seus amigos sendo mortos, levado escravo junto com esses três aqui, ó. Mas aí tem uma parte interessante. O que você pensaria? Esse Nabucodonosor destruiu o templo do meu Deus, que ele amava tanto. Ele 3 vezes por dia, orando na direção do templo. O que você pensaria desse cara? O que estaria dentro do teu coração? Né? Aí esse rei tem um sonho. Não estava nada isso no script, tá? Mas vamos falar. Esse rei teve um sonho e ficou abalado. Que sonho é esse? E Daniel foi lá. Se eu sou Daniel, né? E esse sonho dizia que o rei ia virar como se fosse um boi, né? Comer pasto. Se eu sou Daniel, eu parava aí. Boi, sinto muito, ó, dançou. Vai comer pasto, vai ficar doidinho, não é? Mas a palavra diz que Daniel foi fiel a Nabucodonosor. Falou, mas ó rei, você voltará a ficar normal e voltará a ser o rei.
soberano dessa nação. E por causa disso, olha só que interessante, porque ele não deu vazão à sua ira, ao seu ódio, e levou a palavra de Deus ao rei. O rei foi glorificado por Nabucodonosor, está escrito ali. Amém? Eu quero dizer que essa é a geração que Deus está formando para o final dos tempos. Uma geração que vai, vamos dizer assim, passar por coisas, gente. Né? Porque geração, o pessoal fala de geração, só fala em criança, né? Não, uma geração tem crianças, adolescentes, é isso? Jovens, adultos e coroas, mano. Estou nessa aí. Amém? Eu tenho 62, tá? Para quem não sabe, né? Parece menos, eu sei, não. Vocês são educados, né? Mas essa é a geração. Essa é a geração. Deus vai colocar em púlpitos, em lugares, pessoas curadas emocionalmente, prontas para resistir ao final dos tempos. Só que para você resistir ao final dos tempos, você não aprende a perdoar se ninguém chegar para você e pisar no teu calo, falar o que você não gosta. É ou não é? Ou você acha que é assim? Não. Então existe uma construção de Deus em nós e usa pessoas. Tá? Então essa é a minha introdução. Amém? Final dos tempos. Eu estou dentro. Amém? Não fique preocupado, vamos chegar lá. Amém? Vamos entrar para o script agora, né? Tá bom? Então, inabaláveis. Esse é o plano de Deus para você, para a noiva dele. Amém? Aquela que ele vai arrebatar, gente. Você quer ser arrebatada? Não, eu quero. Esse é o plano para vocês. E agora, como é que surgiu essa mensagem aqui? Na verdade, eu detesto perder o louvor da igreja, porque é um momento que Deus mais fala comigo. Como estava ali, falou aqui Daniel, obrigado, viu? Você foi um instrumento de Deus para eu falar essa palavra, né? Deus foi. E eu estava lá na Academia da Fé da Tijuca, sentado mais ou menos por ali, tá? Não é aqui não, mas por ali. E Deus começou a falar comigo algumas coisas. Eu estava preocupado, o que eu falo nesse lançamento de conexão? Sabe o que é fácil falar para vocês? Não. Né? O que eu falo, Senhor? E está escrito que no meio dos louvores, de ações de graças, a porta se abre. Então nós temos que aprender a entrar por essa porta, né? E ela não só se abre, ela se escancara. Então aprendamos a entrar. Não perca o louvor, gente. É demais. E quanto mais você entra e se aproxima, mais você ouve de Deus. Tudo bem? Então ele me falou algumas coisas. Eu fui falando e eu fui anotando. Mas por que você anota? Para não esquecer, número 1. Número 2, porque eu aprendi, né? Estava até comentando isso hoje, falei até em Caxias também sobre isso. Eu aprendi que é importante uma coisa, um exemplo de algo que aconteceu, né? Teve um rapaz que, ministério profético, teve uma visão e viu um senhor, né, envolto em notas musicais. Sabe o que ele fez? Chegou para ele: olha, eu te vi envolto em notas musicais. Cadê o músico? Aí, vi envolto em notas musicais. Mas ele chegou e falou isso para ele: ó, e Deus tem um grande ministério de louvor para ti. Mas você tem mesmo, né? Mas esse cara começou a investir em canto, né? Eu não canto nada, tá, gente? E canto, e não sei o que. E já jogaram batalha naval? Quando você erra é o quê? Água. Então só água, nada, não ia. Aí o pessoal da igreja, os líderes chegaram: vem cá, o que você viu? Não, eu vi envolto em notas musicais. Tá, sabia que esse cara é dono de uma rede de lojas de instrumentos musicais, que ele vai abençoar os outros? Aí o cara falou: aprenda uma coisa, fale, diga exatamente o que Deus mostrou para você. Estou falando isso para ensino, não interprete. Amém? É isso que aconteceu. Exatamente, por isso que eu anotei. Estou falando isso porque eu anotei por isso.
E Deus começou a falar comigo algumas coisas simples, né? Aí eu botei aqui, por exemplo, ó, ele começou assim, eu vou falar Gustavo, ele não falou Gustavo, ele falou, essa tua experiência, né? Gustavo, essa tua experiência não é só para você. Outros irão precisar dela. Falou de novo, vai continuando. Ah, e o que aquele meu filho amado tem, aí ele apontou para alguém, né? Me mostrou alguém. Eu é que dei para ele, viu? A gente fica olhando os outros, né? Quero ser igual, né? Ó, aí botou aqui. Foi para ele, mas você precisa também. Não para mim, tá? Você vai precisar, vai por mim. Deus fala de maneira moderna, tá, gente? Vai por mim, né? Não pense que você, olha lá, eu botei aqui, não pense que você não precisa do seu irmão. Você foi criado para precisar do seu irmão. Tem que estar no teu coração isso, né? Botei aqui, você nasceu para ser um depósito maravilhoso dos tesouros de Deus, que outros vão usufruir. Tem que ter isso no teu coração. Amém? E foi falando, né? Falou mais ainda. Ah, e tudo que te dou não é para você. Aí eu fiquei, gente, e agora? Né? É para edificar a minha igreja e ativar os meus filhos. Você tem um propósito muito maior do que só o seu umbigo. Esse aí agora foi o Gustavo, não foi Deus não. Amém? Aí veio, né? E ativar os meus filhos. Isso aqui é lindo. Aí veio para mim, na verdade, me veio uma passagem, né? Ele falou o seguinte, ainda falou, muitos estão dormindo ainda, estão esperando acomodados. E me veio o texto de Efésios 5, verso 14, que eu vou ler, creiam que eu estou lendo, desperta, ó tu que dormes. Vocês conhecem já, de cor, né? Eu tenho que ler, mas vocês já sabem. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele começa falando umas negócios interessantes. Desperta e levanta-te, não é ação dele. Quem tem que despertar e levantar é uma decisão e uma escolha nossa. Então ele começa falando isso para você hoje. Ei, acorda, desperta, né? E ele vai te iluminar. Iluminar é o que? Você pega uma lanterna, bota um lugar escuro, em trevas, né? E você vai começar a ver. Ele vai te dar a direção que você tem que ir. Muita gente pede a direção, mas quer que a coisa... Não, a palavra. Tá? Aí eu botei aqui, entenda, o quanto mais perto estamos do céu ou do inferno, está nas nossas escolhas. Vai só ouvindo, vai botando no coração. Amém? Ó, falou outra coisa aqui, ó. Deus te salva e você que decide como é que você vai andar com Ele. A gente queria que Deus fizesse tudo, me força aí para lá. Ele não vai te forçar. Amém? Aí, continuando, porque não se trata de quanto você tem dele, mas de quanto ele tem de você. O quanto ele tem do seu tempo? Perguntas. O quanto ele tem do seu dinheiro? O quanto ele tem dos seus pensamentos? O quanto ele tem da sua vida? Né? Vocês respondem. Tá bom? É isso aí. Vamos continuar. E ele continua falando, tá, gente? Né? Continua falando. Estou enrolado aqui, mas ele falou. Se eu continuar aqui, é que eu botei aqui a Bíblia, me enrolou, né? Então, olha só, desperta tu que dormes, levanta-se dos mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos. Aliás, uma perguntinha, né? Qual é a diferença entre o sábio e o tolo? Não precisa responder, só pensa. Está escrito aqui, ó. Ele falou aqui, ó, vede prudentemente como andais, não como insensatos, sim como sábios, usando bem o tempo, porque os dias são maus. Então a diferença está em como você usa o seu tempo. Amém?
E ainda foi falando, né? E uma coisa que ele falou que eu não tinha entendido, depois ele, graças a Deus, me explicou. Ele chegou, Ananias, eu falei, meu nome é Gustavo, né? Eu falei, Ananias, quem quer ser Ananias, gente? Davi, né? Ah, o cara, né? Sei lá quem mais. Ah, Sansão também não queria ser, não. Sansão deu mole, mas né? Queria ser, né? Mas ele falou, Ananias, sabe Saulo? Ele é meio rebelde. Vai lá. Ele precisa do que você tem. Eu também tenho planos para ele. E que planos, né, gente? Não é lindo isso? É Deus, gente. E esse mesmo Saulo, agora é comigo, hein? Vira Paulo. E quando você trabalha mudança de nome, na Bíblia tem a ver com mudança de caráter. Que lindo. Aí lembrei de Jacó, né? Jacó era o quê? Ó, usurpador. O cara não era fácil. Mas aí ele chega no finalzinho lá, quando está voltando de um cara que ainda é pior que ele, um tal de Labão, né? Lambão é fogo, né? O cara Labão, não. Labão, chegando lá, ele briga com o anjo lá. Sigo, né? Tem aquela musiquinha que vocês devem cantar muito aqui. Jacó segurou o anjo, né? Então vai. E esse anjo, o que ele faz? Toca a junta aqui da coxa dele. E Jacó sente dor. Mas olha só que interessante. Jacó mudou de nome de usurpador para Israel. Aquele que luta com Deus e vence, né? Mas ninguém consegue lutar com Deus, né? Aí eu fui ver aqui na minha Bíblia aqui, está escrito, como é que é? Vencedor com Deus. Passou a ser um vencedor com Deus. Não é lindo? Está aqui, está aqui, está lindo. Jacó nunca mais andou da mesma maneira. Aí eu botei aqui para você. Permita que Deus te toque. O teu andar nunca mais será o mesmo. Tenha coragem dele tocar naquela tua feridinha lá, que vai doer. Tocar no teu orgulho. Tocar naquilo que te machucou há anos atrás, né? Tenha coragem, deixa Deus tocar, gente. E às vezes vai usar pessoas. Aliás, em geral, ele vai usar pessoas. Eu acho que Deus não precisa mais de anjo, não. Está cheio de anjo. Está aqui. Ele precisa de você. Amém? Está dando para entender o que eu estou falando? Amém. Né? Agora vamos lá. E esse Saulo virou quem? Paulo. Olha só, o cara perseguidor trocou de nome. Aí quando ele vira Paulo, olha que interessante. O cara escreve uma carta aos Romanos, que é a grande carta teológica do Novo Testamento. Que mudança. Aliás, ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento, né? Aí eu botei aqui, agora eu entendi. Veja só quem Ananias ajudou a construir. Vale a pena ser Ananias ou não vale? Vale. Amém? Olha só aqui, ó, eu vou te contar agora um segredo, tá? Esse tal de Paulo, que virou Paulo agora, não é mais Saulo não. Ele queria fazer um grupo de conexão lá em Roma, gente. Sabia disso não? Está escrito, hein? Está escrito, né? Vamos tomar Roma com a conexão. Vamos tomar Ribeirão com a conexão. Ele tinha isso no coração. Aí detalhe, Paulo nunca tinha ido em Roma. Sabia? Ele escreveu uma carta aos romanos, ele nunca tinha ido na igreja de Roma. Vou provar, abre aí. Agora abre a Bíblia. Romanos 1, capítulo 1. Vamos lá. Não sei se eu estou demorando. Ah, tem um relógio desse tamanho aqui na minha frente. Acho que eu vou levar um pouquinho mais de tempo, tá, gente? Vocês me perdoam? Porque agora você tem que ficar curados emocionalmente. Tem que me perdoar. Amém? Romanos 1. Eu leio, posso ler? Verso 11. Ele começa a falar assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir
ou compartilhar convosco algum dom espiritual. Não é isso que conexão tem isso aí. Você reparte o dom que Deus te deu ali. Para que sejais confirmados ou fortalecidos. Verso 12. Isto é, para que em vossa companhia, ou seja, juntos, reciprocamente nos confortemos, ou seja, nos fortalecer uns aos outros. Esse é o significado dessa palavra. Por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Isso é a conexão, não é? É compartilhar, edificar, viver a igreja verdadeira, né? Comunhão, intimidade, ministrando uns aos outros em amor. É o que ele está falando aqui. Você tem um dom. Você tem um dom. Eu preciso dele. E eu também tenho um. Eu quero compartilhar com você. É isso que está escrito. É verdade ou não é? Estou provando ou não estou? Estou. É ou não é? Salvando. Conexão é lugar de salvação. Amém. Filhos nascendo. Amém. Lugar de intimidade. E filhos só nascem em intimidade. Ou não é? Amém? Eu botei aqui, queridos, Deus está procurando, na verdade, construindo, eu não botei construindo, botei um negócio mais legal, tecendo, porque tecendo é uma coisa minuciosa, né? Você participa, né? Então Deus está tecendo homens e mulheres que o coloquem como prioridade. Amém? Que se entreguem ao processo de construção dele, que se chama santificação. Homens e mulheres preparados e se preparando para o que há de vir, porque os dias são maus, mas maus para o mundo. Entenda isso, não para a igreja, porque a igreja, olha só, eu botei aqui, não para o mundo, não para a minha noiva. Para a minha noiva são dias gloriosos de cumprimento das minhas promessas e das minhas profecias. Mas tem mártir, pastor? Tem. Mas você vai ser capacitado de tal maneira pelo Espírito Santo, que você vai ver a glória do Senhor. O primeiro diácono que faleceu, ele olhou e viu quem? Eis que vejo, assentado ao lado de Deus, Senhor. Amém? Então vamos lá. Mas fique tranquilo, né? Olha lá, botei aqui, mas fique tranquilo, porque ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha noiva. É você. E é assim que o Espírito Santo trabalha. A palavra diz do Espírito Santo que ele é um hábil escritor. Gosto dessa palavra hábil, né? Sabe o que faz com perfeição. Ele é um hábil escritor. E é assim que ele trabalha na igreja dele e vai continuar trabalhando até o fim, na minha vida e na tua vida. Aí eu botei aqui, mas tem gente que fala até aqui, mas sou tão limitado. Eu não, nem cantar bem eu canto. Olha que beleza, é verdade, Gustavo canta muito mal. Nem cantar bem eu canto. Aí, Deus não quer que você seja o melhor cantor. Faça o seu melhor para Deus, amém? Mas Ele não quer isso de você. Ele quer que você seja a canção. Também não sei pregar, nem eu, né? Bons pregadores, está cheio, sabia disso? Pastor Rafa, arrebenta. Bons pregadores está cheio, né? Eu botei aqui, Deus não está procurando bons pregadores. Ele quer que você seja a mensagem. Entendeu a diferença? Uma coisa sai, outra coisa você é. Botei aqui depois. Deus não procura você, Gustavo. Aí eu falei, Ele procura Jesus em você. Porque esse é que vai fazer a obra. Esse é que vai influenciar. Ele é que vai fazer a diferença na vida dos outros. Amém? Outra coisa que, às vezes, eu já falei isso. Queremos deixar tudo o que temos por Jesus. Lindo. Maravilhoso. Né? Às vezes deixamos, deixei isso por Jesus. A minha pergunta aqui é, você tem que pensar, é tua ideia ou dele? Porque se Deus quiser, Ele vai tirar de você. Fique tranquilo.
não precisa oferecer, né? Eu lembro daquela turma lá que ficava em mosteiros, isolados, né? E o cara fazia voto de pobreza, passava fome. Deus não quer isso para mim, nem para você, querido. Botei aqui, ó. Deus não quer que você deixe tudo que você tem por Ele, mas sim que você use tudo que você tem para Ele. Entendeu a diferença? É assim que Deus trabalha, né? E só para fechar, 2 Coríntios, capítulo 3. Agora sim. Ó, vou cumprir o tempo, hein? 19h59. Só para a gente, espero que vocês estejam percebendo que Deus quer falar com vocês. Amém? E eu leio, hein? No verso 2, para acordar, tá? Que eu falei mais alto. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por alguns homens, por todos os homens. Não se preocupe em falar muito, meu querido. Se preocupe em ser a mensagem, né? Se ocupe em ser aquele que você, trabalhando, pegando o Uber, fazendo o que tem que fazer, alguém vai chegar para você, que mensagem, e você às vezes não falou nada. Amém? O verso 3, porque eu falei que o Espírito era um hábil escritor, não é isso? Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Ou seja, alguém escreveu em você para alguém ler. Né? Deus está escrevendo em você, queridos. Ou diretamente ou através de alguém. Para alguém ler. E fechando, vocês topam ser a mensagem? Essa é a pergunta. Topam ou não? Ninguém topou, rapaz. Ah, que susto. Estou falando aqui. Vocês topam construir e serem construídos? Vocês topam jogar fora o orgulho de vocês? Vocês topam? Vocês topam sofrer retaliações, como Daniel sofreu, mas depois serem exaltados pelo Senhor, porque o Senhor foi exaltado. Entende a diferença? Topa ou não topa? Amém. Então, eu sou o Gustavo e faço parte dessa boa obra.